A paz do Grande do Sul, amados e amadas, Pastor Rontelli Paixão, para mais uma série, uma nova série agora, falando sobre o desígnio, né? Os planos, ou seja, os projetos de Deus em nossa vida, né? No chamado que Deus tem na nossa vida, né? Na vida daqueles que estão disponíveis, daqueles que se rendem, que diz ao Senhor Jesus, eis-me aqui. Então, compartilhe esta live, dê o seu like ou dislike. Mesmo que você não goste, mesmo que você diga, mas essa mensagem não é para mim, essa série não é para mim, mas tem outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem, esta direção da parte de Deus. Então, não sejamos egoístas, né? Porque isso não serve para mim, porque isso eu não quero para mim ou para a minha vida. Não é porque não serve para a gente ou porque a gente não quer que a gente não possa compartilhar, né? Semear na vida de outras pessoas. Quantas pessoas nesse momento estão semeando sementes malignas, palavras de derrota, compartilhando coisas ruins, enquanto outras estão compartilhando sementes maravilhosas, palavras maravilhosas, conteúdos maravilhosos para edificar a vida dele mesmo, dela mesma, que está semeando como a vida de milhões de pessoas. Então vamos iniciar hoje a nova série sobre o desígnio. Tudo que Deus criou foi para resolver um problema. Criatividade é a busca por soluções. Deixe-me ilustrar. Há alguns anos, em conferências e eventos grandiosos em eventos grandiosos, os palestrantes não podiam ser ouvidos claramente. Então, o microfone, inclusive eu estou com o meu microfone aqui, um microfone moderno, e o sistema de som foram criados. Óculos foram criados para aqueles com dificuldades de enxergar. Problemas catalisam a criatividade. Quando um inventor cria alguma coisa, a sua criatividade é baseada em um problema existente. Ele soluciona problema e é recompensado por isso. Por que comprar um carro? Ele resolve um problema de transporte. Por que assistir aos telejornais? Isso resolve um problema de falta de informação. Mecânicos resolvem problemas em carros. Dentistas resolvem problemas nos dentes. Inclusive, estou até precisando fazer um orçamento, né? Ir ao dentista para fazer um orçamento para poder estar implantando, né? Alguns dentes aqui na minha região, né? Da boca. Então, vou ter que procurar o quê? Um especialista que cuida do quê? Do dente. Advogados resolvem problemas legais. Mães resolvem problemas emocionais. Contadores resolvem problemas com impostos. Essa é a razão pela qual Deus nos criou. Deus quer um relacionamento de amor. Ele quer ser escolhido, buscado e apreciado. Então, ele criou Adão e Eva. Mas Adão tinha um problema, ele precisava de uma companhia humana. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão e disse, Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, que a gente vê em Gênesis capítulo 2, do verso 18 e do verso 21 a 23. Cada um de nós é uma solução. Então, quando você abrir os seus olhos a cada manhã, verá um mundo inteiro repleto de soluções. Tudo criado é uma solução para alguém em algum lugar, em algum momento. Você é uma solução real, uma recompensa para alguém.
Alguém precisa de você, alguém o deseja. Leia essas palavras poderosas. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5. Você foi criado para um propósito único e muito especial, para resolver um problema específico. Eu chamo isso de atribuição. Deus não cria pessoas e as mantém em algum lugar para, no momento adequado, entrar em ação. Ele criou Jeremias para uma época, um momento e um povo especial. Vale o mesmo para você. Deus irá ajudá-lo em seu desígnio, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versos 7 e 8. Então Deus criou Eva para resolver o problema de Adão. Contudo, quem cuidaria deles na velhice? Logo Deus deu a eles filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galhardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo, capítulo 127, do verso 3 ao 5. A esposa é uma solução para o marido. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, verso 3 e 4. É essencial que você descubra o seu desígnio e dedique-se a ele por completo. Cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, verso 20. Sendo assim, cada parte do seu corpo possui um desígnio, um propósito. Seus olhos têm o desígnio de ver, seus ouvidos de ouvir, suas mãos de tocar, pegar, seus pés são designados para andar, sua boca para falar, seu nariz para cheirar. Portanto, tudo na criação satisfaz a vontade de Deus. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tudo que Deus criou tem um propósito específico, resolver um problema. Nesse sentido, seu desígnio deve resolver os problemas daqueles a quem você foi enviado. Lembre-se, tudo que Deus criou foi para solucionar um problema. Glória a Jesus, amada Sueli, Araçatuba, São Paulo, está aqui conosco, acompanhando essa live. Um abraço, amada Sueli, povo maravilhoso daqui de Araçatuba, povo abençoado, uma cidade amiga, que acolhe todos aqueles que chegam até esta cidade maravilhosa. Que Deus continue abençoando grandiosamente a vida da senhora amada Sueli, a tua família, os teus familiares, todo o povo de Araçatuba. E glórias a Jesus. Você é uma recompensa para alguém. Alguém precisa de você. Os israelitas precisaram de Moisés como líder para libertá-los do Egito. Ele era a recompensa deles. Davi foi designado para os israelitas.
Ele foi uma recompensa para o rei Saul, quando venceu Golias e dirigiu-se para a terra dos filisteus. Noemi precisou de um ajudante. Ruth foi uma recompensa para ela. E tão leal que a sua devoção foi registrada na Bíblia para servir de exemplo às gerações futuras. Os judeus teriam sido destruídos se não fosse Esther. Ela foi a resposta deles, a solução e a sua recompensa. Faraó precisava muito de alguém para interpretar o seu sonho. José foi uma recompensa para ele e o povo do Egito. A fome teria destruído os egípcios. José foi a recompensa deles, porque interpretou a mensagem de Deus por meio dos sonhos de Faraó. Portanto, toda pessoa que Deus criou é uma recompensa para alguém. Pense nisso. É muito importante que você descubra o seu valor. Sua paciência é um presente para alguém que os outros não tolerariam. Muitas pessoas dizem, para mim, já disseram e dizem, que queria ter a paciência que eu tenho. E eu digo sempre a elas, busque em Deus, busque no Espírito Santo que você vai ter a paciência, porque a paciência faz parte do fruto do Espírito Santo. As suas palavras motivarão alguém capaz de ver o que você vê. Não importa se os dons que Deus lhe concedeu são habilidades intelectuais, emocionais ou espirituais. Alguém precisa muito de você hoje. Deus o projetou. Ninguém mais pode ser como você. Ninguém mais pode fazer o que você faz. Você é diferente de todos. Entenda isso. Aceite isso. Deus não é um imitador. Ele é criador. Você é perfeito e geneticamente preciso para resolver um tipo específico de problema para alguém. Alguém precisa exatamente daquilo que você recebeu de Deus. Alguém está faminto e sedento da sua presença. Alguém sofrerá caso você não entre em sua vida. Alguém está literalmente morrendo emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente, aguardando por você para socorrê-lo. Alguém tem ficado acordado durante a noite orando para que Deus envie você como um auxílio. Você é a recompensa dessa pessoa. Contudo, é importante reconhecer que alguns não precisam de você. Ou seja, nem todas as pessoas vão precisar de mim e de vocês. Mas tem pessoas específicas que nesse momento precisam ou estão precisando de mim como de vocês que estão aí do outro lado. Você não é a resposta, não é a solução para eles. Não se ofenda com isso. Deus planejou alguém para essas pessoas. Você não é necessário em todos os lugares, somente em um lugar em especial, em um determinado momento e para uma determinada pessoa. A sua vida foi selecionada para fazer parte da vida dessa pessoa. Ela pode inicialmente não reconhecê-lo como a recompensa dela, mas você o é. Você é exatamente o que Deus ordenou para ela. Medite nessa verdade, sinta, experimente-a. 3 fatos importantes a serem lembrados. Primeiro, Deus o qualificou para ser uma solução perfeita para alguém. 2, é a responsabilidade dos outros perceber que você está atribuído a eles. Os fariseus não discerniram que Jesus foi designado para eles, mas Zacarias o fez, e um relacionamento nasceu. Até Faraó, um incrédulo, entendeu que José era a resposta para o seu sonho e dilema. Milhares estavam doentes e cegos, mas um suplicou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a gente vê em Marcos capítulo 10 e o verso 47. 3. Quando você descobrir a quem foi atribuído, experimentará uma grande paz, satisfação e provisão em sua vida. Você deve estar convicto da unção e do chamado que recebeu.
Permaneça firme e em total dependência do Espírito Santo, e Deus irá direcioná-lo. Procure oportunidades de curar, fortalecer e abençoar os outros. Faça o bem sempre que for possível. Não se furtes a fazer o bem a quem de direito está na tua mão o poder de fazê-lo. Provérbios capítulo 3 e o verso 27. Você é um presente e uma recompensa para aqueles a quem foi designado. Lembre-se, você é uma recompensa para alguém. Seu desígnio não é criado por você, é descoberto por você. Deus tem eventos e situações preparados para aqueles que o amam. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 9. Você somente os descobrirá com a ajuda do Espírito Santo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 10. Você deve ter a mente de Cristo para discernir o propósito dele para a sua vida. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou repetir, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 16. Seus dons e habilidades lhe foram dados pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e o verso 11. Eles são diferentes dos que os outros à sua volta possuem, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos capítulo 12, verso 6. Vem do Espírito Santo, o Consolador, aquele que anda com você, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 2 e o verso 4. Você foi enviado por Deus para essa geração, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Jeremias capítulo 1, verso 7. Sua agenda tem sido preparada na mente de Deus. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Jeremias capítulo 1, verso 10. Ele tem um plano para a sua vida, que irá requerer obediência. Ou seja, ele, quem é esse? Quem é esse ele? Jesus, Deus. Ele tem um plano para a sua vida, que irá requerer obediência. O ABC de Deus é obedecer, é obediência. O alfabeto desse mundo é o ABC, mas o de Deus é obedecer. E só é próspero, só é abençoado, só conquista as coisas quem é obediente à voz de Deus, à palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. Se a gente obedece essa palavra maravilhosa, então nós seremos prósperos, nós seremos bem-sucedidos em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente colocar as nossas mãos será abençoada, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, aquele lugar também será abençoado. Mas se é rebelde, se é desobediente, se é ingrato com o Criador, com Deus, então não vai poder desfrutar
do melhor dessa terra. Porque está escrito, Isaías capítulo 1, verso 19, se creres e obedeceres, né, comerá o melhor desta terra. Mas aquele que não crê e não obedece não comerá nada. Só viverá reclamando, murmurando. Porque as coisas não acontecem na minha vida. Porque tudo dá errado na minha vida. Mas ele ou ela tem consciência do que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo fica se perguntando. É como que tivesse amnésia. É como que não tivesse sabendo o que está acontecendo. Mas sabe, a consciência está falando, está mostrando. Mas muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade, as pessoas gostam da mentira, as pessoas gostam da falsidade, as pessoas gostam da hipocrisia. Quando tem alguém para falar a verdade para ele, para ser sincero a ele, olhar nos olhos dele, como eu estou aqui olhando, nos olhos de vocês que estão aí do outro lado, aqueles que não estiverem assistindo agora, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não sei, irão assistir. Então, não gosta de ouvir a verdade, quer que as pessoas passem a mão na cabeça dele ou dela, quer que as pessoas digam que ele está certo, ele está errado. Mas aquele que é verdadeiro fala a verdade, porque está escrito também na palavra de Deus. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 do mesmo capítulo 8 de João, Jesus vai além e ele diz, se pois o Filho vos libertar, quem é o Filho? Jesus. Verdadeiramente sereis livres. E glórias a Jesus. Então, ele tem um plano para a sua vida, vou repetir de novo, que irá requerer obediência. Se quiseres e ouvides, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 1, versos 19 e 20. O plano do Senhor para a sua vida irá requerer sua decisão de cooperar. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. E, fortalecendo o que eu estava falando, muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, gostam de ouvir a mentira e da hipocrisia. Porque, como eu falei, muitas pessoas sabem porque está passando aquela situação, tem consciência, porque busca fazer o mal para si próprio, para outras pessoas, busca se envolver e ter amizades diabólicas, amizades infrutíferas, amizade com pessoas malignas, com pessoas das trevas, que não quer nada com a luz, e a luz é Jesus. E aqueles que servem a Jesus, aqueles que fazem a vontade de Jesus, aqueles que estão andando retamente diante da palavra de Deus, mesmo tendo defeito, mesmo tendo falha, mesmo sendo pecador, mas alinhado à palavra de Deus, então se afasta das trevas, não tem comunhão com as trevas. Quem é da luz, quem é das trevas, é das trevas. Então aí a pessoa quer ser abençoado, quer ter uma vida abençoada, mas quer estar com falcatruas, quer estar com propinas, quer estar roubando, quer estar matando, quer estar traficando, quer estar se envolvendo, ou seja, com as obras do mal, com as obras das trevas, e quer que Deus abençoe ele ou ela. Tem pessoas nesse momento que está saindo para roubar, para assaltar, e ele está se benzendo 70 vezes, 1000 vezes, não sei. Coloca até um terço no pescoço, né, que muitos católicos usam. Não tenho nada contra católico, nem ninguém. Estou dando exemplo. Ou mesmo faz uma oração ali, reza, pedindo a Deus, para Deus ajudar ele no roubo, para Deus ajudar ele naquilo que ele vai fazer de errado. E que Deus é esse, por amor de Deus? Só se for Deus com D minúsculo, ou seja, o Deus desse século, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 4, que diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que o evangelho não resplandeça sobre a vida deles, que é Satanás, que é o diabo. Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esse não compartilha com o que é errado.
ele compartilha daquilo que é correto, daquilo que é justo, porque ele é a própria justiça, ele é a própria verdade, ele é o próprio caminho. E glórias a Jesus. Vamos continuar. Esse plano garante a bênção do Pai, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha, veja como é que as bênçãos vão vir sobre a nossa vida e vão nos alcançar quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Deuteronômio capítulo 28, verso 2 e 3. Eu vejo pessoas falando para mim, pessoas da minha família, familiares, outras pessoas já falaram e ainda falam para mim, no campo não tem como eu prosperar, no interior não tem como eu prosperar, não tem como eu progredir. E a palavra de Deus está dizendo aqui, vou repetir novamente, Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Este plano, Deuteronômio, capítulo 28, verso 2 e 3. Esse plano garante a bênção do Pai. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito, veja o que Deus está falando comigo e com vocês. Bendito serás bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Então, aqueles que obedecem, ouvem a voz e obedecem a voz do Senhor, a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus, será abençoado tanto na cidade como no campo. Então eu vejo pessoas, como eu acabei de falar, reclamando, dizendo, no lugar que eu estou eu não consigo prosperar. Mas o problema não está no lugar, meus amados. O problema está em mim ou em você, ou em vocês. Porque a própria palavra está nos ensinando e nos mostrando que quem nos abençoa é Deus, não é o lugar. Então, muitas das vezes a gente quer estar em um lugar, mas fazendo coisas ruins. Ou muitas das vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer. Então, aí a gente vai dizer que o lugar é que não presta, que aquele lugar não tem como progredir, que aquele lugar não tem progresso. Mas a palavra de Deus não ensina isso. Está dizendo que eu, como os senhores e as senhoras, serão abençoados tanto na cidade como no campo. Mas para ser abençoado tanto na cidade como no campo, temos que estar atentos, temos que obedecer à voz do Senhor, cumprir a sua palavra, o seu chamado. Então a gente será abençoado onde a gente estiver. Não importa se aquele lugar está cheio de mato, de árvores, de plantações, enfim, que não tem muitas casas, não tem muitos supermercados, lojas, enfim. Mas é ali que Deus quer fazer eu ou você prosperar. É ali que Deus quer fazer a gente crescer, desenvolver, ajudar no desenvolvimento daquele lugar. Mas as pessoas têm uma mente pequena, uma mente muitas das vezes vazia, infrutífera, porque não busca edificar a sua vida com a palavra de Deus, através da palavra de Deus. Então só vive o quê? Murmurando, reclamando, e só olhando para a dificuldade, só olhando para a crise, essa palavra crise. Tire dessa palavra crise o S e vai ficar o que? Crie. Está na crise, então tire o S e crie. Passe a criar. Peça a direção a Deus para, em meio ao caos, em meio à crise, em meio às dificuldades, Ele lhe ajudar a sair daquela situação. E dentro daquela situação, progredir, ter progresso, prosperar. E glórias a Jesus. Vamos continuar. O plano de Deus dá vida a você, enquanto outros planos causam a morte. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, e a vida é Jesus, para que vivas tu e a tua semente, ou seja, a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30 e o verso 19. O Todo-Poderoso planeja o que você deve fazer.
Você decide se vai obedecer ou não. Predestinação é a intenção de Deus, não a decisão dele. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. Então sabemos que Deus não quer que pareçamos, ainda assim melhor dizendo, então sabemos que Deus não quer que pereçamos, ainda assim pessoas perecem diariamente, milhões perecem sem Cristo. Logo, mesmo estando predestinado pela intenção de Deus a ser salvo, é necessária sua decisão de cooperar com Jesus e aceitá-lo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus, capítulo 23, verso 37 e 38. Pense por um momento. O automóvel instruiu Henry Ford e declarou a ele o que havia sido decidido. Não. Ele deu nome ao carro. O avião informou a Santos Dumont no que ele voaria e que se chamava avião? Não. O Criador projeta. A criação decide se vai cumprir o que foi planejado. O Criador revela a vontade dele. A criação meramente decide se vai obedecer. Produtos não criam nada, não elaboram projetos. Fabricantes, sim. Você é um produto de Deus. Eu sou um produto de Deus. Ele é o único que pode revelar a você o desígnio dele com o seu nascimento. Lembre-se, seu desígnio não é criado por você, é descoberto por você. O que você odeia indica algo que você está designado a corrigir. Raiva é energia, poder é habilidade. Entretanto, requer foco apropriado. Você já se perguntou por que outras pessoas não ficam bravas com situações que o deixam enfurecido? Claro que já. Essa é uma dica do seu desígnio. Moisés é um exemplo disso. Ele odiou a escravatura. Quando viu um egípcio agredindo um israelita, foi tomado pela fúria. Por quê? Porque ele era um libertador. Lembre-se dessas 3 chaves de sabedoria. Primeiro, você não pode corrigir o que você não está disposto a enfrentar. 2, o que você permitir sempre continuará. 3, comportamento permitido é perpetuado. Amo a sabedoria, odeio a ignorância. Participei de vários seminários nos quais as escrituras eram mal apresentadas e a verdade era distorcida. Além do domínio dos erros comuns, era quase impossível sentar-se e permitir aquilo. Você não pode realmente mudar ou corrigir algo a menos que possua um sentimento de indignação vindo de Deus em relação a isso. Seja quanto a doenças, injustiça, seja quanto ao racismo ou à pobreza, muitas coisas estão erradas no mundo, mas elas nunca serão mudadas até que alguém se sinta indignado. O bastante para dar um passo à frente e atuar como um agente transformador. Por exemplo, o aborto tem se tornado comum, embora seja realmente uma ferida em nossa consciência. Parece que ainda não existe nenhum orador articulado capaz de reverter essa tendência. Embora
Eu agradeço a Deus por todos aqueles que têm feito um esforço tremendo para aboli-la. Os persuadidos de que o aborto é uma solução são persuasivos. Tenho pedido a Deus para nos enviar alguém com o desejo ardente de defender com sucesso o direito de uma criança ainda não nascida. Tenho clamado ao Senhor para conceder-nos um militante, um apaixonado, que relacione com sabedoria a palavra de Deus ao dom da vida. Essa pessoa pode ser você. Não estou falando sobre bombardear clínicas de aborto ou matar aqueles que assassinam crianças ainda no ventre materno. Estou falando de agir com uma unção poderosa, de obedecer a um chamado nesse sentido de levantar-se para completar o seu desígnio. Extirpar as sementes de rebelião que cresceram ao nosso redor. A sua raiva, indignação é importante. Não a ignore. Satanás drena a sua fúria, tenta esgotá-la, pois um homem indignado é um homem desperto, que muda a mente dos outros. A indignação focada é frequentemente a chave para mudanças milagrosas. Lembre-se, o que você odeia indica algo que você foi designado a corrigir. O que o entristece indica algo que você está designado a curar. As lágrimas falam. Aquilo pelo qual você chora é uma dica de algo para o que você foi criado e ordenado por Deus para curar. Compaixão é um sinalizador. O que o deixa entristecido? Viúvas desoladas, crianças abusadas e molestadas, ignorância, doença, pobreza, pornografia, homossexualidade, aborto. Analise com sinceridade. Seja honesto com você mesmo. Importa-se com as mazelas do próximo qualifica você. Importar-se com as mazelas do próximo qualifica você como um instrumento de cura. O que o faz chorar é uma dica de um problema que Deus o tem ungido para mudar e curar. Veja Neemias. Seu coração estava triste pelos muros de Jerusalém terem sido derrubados. Ele não podia dormir à noite, não conseguia descansar. Neemias chorou por longas horas, sentiu-se movido a escrever cartas, relacionar-se com oficiais e até mudar sua vida para reconstruir as muralhas. Examine Esdras. Seu coração estava aflito por causa do templo de Jerusalém. Ele chorou e soluçou. Leu as Escrituras para as pessoas porque sabia que a presença de Deus era o único remédio para os feridos. Esdras reconheceu que os lugares importavam e que Deus honraria e recompensaria aqueles que santificavam um local de orações na cidade. Esses sentimentos eram indicadores do seu desígnio. Nossa sociedade está insana. Observe como a indústria de bebidas tem seus anúncios publicitários em todos os placares de um estádio. Todo jornal vem recheado de propagandas de bebidas. Por isso, o álcool tem assassinado e destruído mais pessoas em nossas vias do que todos os mortos na guerra do Vietnã. Alguns têm dito que já perdemos mais de nossas crianças por conta do alcoolismo, do que com todas as mortes combinadas em todas as principais guerras. Ainda assim, as pessoas comentam sobre os horrores da guerra, enquanto usufruem do álcool. Algum dia Deus erguerá um outro Billy Sunday, ou alguém que esteja cansado de chorar sobre corpos de crianças. Alguém se ofenderá tanto por causa dessas mortes sem sentido que o seu desígnio se tornará claro. Então esse propósito se transformará numa obsessão e a pessoa se moverá para batalhar, salvando a vida de milhares e curando os desamparados e enfermos dessa geração. Você já chorou longas horas por causa de uma falência ou dívida? Pense nas famílias que não possuem recursos financeiros por causa do alcoolismo de um pai. Pense nas crianças que não podem ir à escola porque o dinheiro foi desperdiçado em álcool.
Você chora quando vê as crianças sem teto? O que o deixa mais entristecido? O que o deixa deprimido? O que o faz chorar? Preste atenção nisso. As lágrimas são dicas de onde Deus irá usá-lo. Onde você se machuca mais é um sinal de onde você pode curar melhor. Vou repetir. Onde você se machuca mais é um sinal de onde você pode curar melhor. Lembre-se, o que o entristece indica algo que você está designado a curar. O que você ama é um sinal dos seus dons, das suas habilidades e da sua sabedoria. Amor dá luz à sabedoria. Deixe-me explicar. Quando você tem amor por crianças, começa a desenvolver uma sabedoria especial para lidar com elas. E graças a Deus eu tenho essa sabedoria de Deus para lidar com crianças e amo as crianças, como todos os seres humanos, como todas as pessoas. Mas Deus me deu esse dom para crianças, né? Amo muitas crianças e elas também amam-me também. Glória a Jesus. Você começa a entender seus medos, suas lágrimas e seus desejos. Quando você ama os animais, desenvolve uma intuição, uma sabedoria específica em relação ao comportamento deles. Eu também tenho o dom de Deus para animais, gosto muito dos animais, principalmente dos cachorros. Uma sabedoria específica em relação ao comportamento deles, né? Você pode sentir o que eles estão sentindo. Quando precisa de sabedoria em seu casamento, o amor por seu marido precisa vir primeiro. Sabedoria é o produto do amor. Do amor nasce a persistência. Quando você ama alguma coisa, reveste de determinação e persistência de forma extraordinária. Recentemente li uma história poderosa sobre um corredor. Em sua juventude, ele teve uma doença terrível. Os médicos insistiram que ele nunca mais poderia andar, mas ele possuía algo maravilhoso, o amor pela corrida. Esse amor gerou determinação. Ele terminou por ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. O amor é mais forte que a doença, que o desânimo, que a pobreza. Então descubra o que você ama verdadeiramente e organize a sua agenda diária com base nisso. Você possui certas qualidades, certos dons que o tornam único, diferente da multidão. Quais são? Discuti isso com a minha equipe recentemente. Se todo ser humano recebesse $10 por hora para trabalhar, independente do tipo de serviço, o que você faria? Por exemplo, se você escolhesse ser faxineiro de um prédio, receberia $10 por hora, ou R$10 por hora, ou 10 euros por hora. Se decidisse ser um cirurgião cardíaco, receberia apenas $10 por hora. O que você amaria fazer se dinheiro não fosse mais um fator? Esse é o seu desígnio. Moisés amava pessoas. Quando ele viu um egípcio espancando um israelita, agiu rapidamente. Em nome de sua paixão por justiça, ele matou o egípcio. Isso foi algo ruim, atrasou o seu desígnio. Mas o amor por seu povo era uma dica da sua missão como um libertador e provedor. Ele era atencioso às súplicas. Moisés se importava. A sua compaixão era profunda. Exatamente porque amava tanto seu povo, estava apta a liderá-lo. Eles o seguiram. Mesmo reclamando e rebelando-se, eles tinham achado seu líder. Abraão amava a paz. Ele desprezava o conflito. Então, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Abraão tornou-se um intercessor para Ló, seu sobrinho, que morava em Sodoma. O amor de Abraão por paz e justiça foi recompensado por Deus. Embora Sodoma e Gomorra tenham sido destruídas, Ló e suas filhas foram salvos. Isso aconteceu porque o pai da fé possuía algo precioso, o amor pela paz, que deu origem à sabedoria necessária para alcançar isso. Recentemente, um amigo próximo veio ao nosso ministério e concedeu-nos um ensinamento especial. Ele traçou um perfil de nossa personalidade
e ajudou-nos a descobrir os maiores dons dentro de nós. Mostrou como examinar a vida dos personagens bíblicos e como identificarmos-nos com eles. Essa é uma das coisas mais importantes a fazer. Você precisa encontrar aquilo com que se importa e desenvolver sua vida em torno disso. É sábio corrigir as próprias falhas, mas é ainda mais sábio reconhecer e aceitar o seu chamado, permitir que o verdadeiro eu se torne mais forte. Frequentemente, escuto pessoas insistindo em dizer a alguém tímido: você precisa falar mais. Então, pouco depois, a mesma pessoa diz-lhe: fique quieto, sente e escute. Nós falamos aos mais jovens: seja mais sério em sua vida. E aos mais velhos: você precisa ser menos sério e mais relaxado. Não se distancie da essência com que Deus o fez. Entenda a importância da sua unicidade, reconheça os seus dons, identifique seu chamado, construa a sua agenda pautada nele. Seja o que for que você tenha sido designado para fazer, é aquilo que deveria estar fazendo. Lembre-se, o que você ama é um sinal dos seus dons. Seu desígnio é geográfico. Deus criou os lugares antes de criar as pessoas. Portanto, o lugar onde você está é muito importante. Há algum tempo atrás, um ministro contou-me uma história interessante. Mike, quando eu estava a 100 milhas de Dallas, tinha algum sucesso, mas nada de extraordinário. No momento em que eu movi para Dallas, a nossa igreja praticamente explodiu. Entendi imediatamente que estava no local correto, no tempo certo. Deus falou a Moisés: tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Deuteronômio capítulo 2, verso 3. Jesus sabia que a geografia importava e era-lhe necessário passar por Samaria. João capítulo 4, verso 4. Ele poderia ter adicionado: porque existe uma mulher lá que precisa de mim e ela alcançará a cidade inteira. Leia João capítulo 4, do verso 1 ao 42. Depois, com calma, pegue sua Bíblia, abra o Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao 42, para poder ler e meditar nessa linda história maravilhosa sobre a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus e através dessa mulher, Jesus curou ela, transformou a vida dela e através dela, ela foi um canal de bênção na vida de outros, de toda a cidade de Samaria praticamente. Ela levou a palavra de Deus para lá, ela falou desse homem, desse ser supremo maravilhoso. Homem porque um dia ele esteve como homem aqui na terra, né? Mas o nosso Deus, ou seja, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Cuidadosamente, Cristo sabia que uma pessoa estava necessitada dele naquele mesmo dia. Jonas foi instruído a ir para Nínive. Ele se rebelou. O mundo inteiro tem lido sobre a sua escola dentro de uma baleia. Abraão foi instruído a deixar a casa do seu pai, em Ur dos Caldeus, e sair em busca de uma nova terra. Ruth deixou Moabe e seguiu a sua sogra. Noemi de volta a Belém, onde ela encontrou seu Boaz. Esther foi criada por Mordecai, ou Mardoqueu. Tem Bíblias que está escrito Mordecai, tem outras Bíblias que está escrito Mardoqueu, mas é a mesma pessoa. Mas quando Deus estava pronto para abençoá-la, ele a levou para o palácio. 500 discípulos foram instruídos por Jesus a permanecer em Jerusalém até o cumprimento da promessa. Estima-se que somente 120 obedeceram. Somente esses receberam a bênção prometida. Você não pode trabalhar na empresa errada para o chefe errado, fazendo coisas erradas por 44 horas semanais, imaginando porque 2 horas por semana na igreja não estão mudando a sua vida. A geografia tem um papel importante em toda a história de sucesso.
Deus não irá abençoá-lo em qualquer lugar a que você vá. Ele o fará, entretanto, se você estiver disposto a ir a qualquer lugar para obedecer-lhe e satisfazê-lo. Onde você está determina o que cresce em você. Vou repetir. Onde você está determina o que cresce em você. Ervas daninhas ou flores, fortalezas ou fraquezas. Você já notou que quando está na presença de certos amigos, você ri de gracejos diferentes? Já percebeu que o assunto da conversa muitas vezes muda, dependendo da pessoa que está ao seu redor? Duas chaves para provocar os milagres em sua vida. Primeiro, onde você está determina quem o vê. Onde você está determina quem o vê. 2. Aqueles que o veem determinam o favor que vem para você. Aqueles que o veem determinam o favor que vem para você. Ninguém recebe um favor a menos que seja visto. José não foi promovido até que Faraó o visse. Ruth não foi abençoada até que Boaz a visse. O homem cego não recebeu instruções de cura até que Jesus o visse. A filha do faraó não favoreceu Moisés até que ela o visse. A geografia importa. Ela controla o fluxo de favores em sua vida. E nunca se esqueça de que um dia de favor vale 1000 dias de trabalho. Vou repetir. E nunca se esqueça de que um dia de favor vale 1000 dias de trabalho. Vá onde você é celebrado, em vez de ir aonde é tolerado. Vou repetir. Vá aonde você é celebrado, em vez de ir aonde é tolerado. Procure saber onde Deus o quer diariamente, semanalmente, a toda hora. Torne-se mais consciente de onde você está, onde trabalhe, para quem trabalha. É dito que algumas pessoas simplesmente pegam um jornal e começam a telefonar para conseguir um emprego, em vez de colocar-se na presença do Senhor e perguntar-lhe: para quem fui enviado no dia de hoje? Alguém terá sucesso por sua causa? Alguém terá sucesso por sua causa. Quem é ele? A quem você foi mandado? Quando você está com as pessoas certas, o seu melhor aparece e o seu pior morre. Lembre-se de que seu sucesso está sempre ligado a um lugar, o lugar de seu desígnio. E glórias a Jesus. E essa foi a mensagem da primeira parte da nova série agora sobre o desígnio. E que Deus abençoe a todos que puderam estar ao vivo agora nessa live. E abençoe também aqueles que ainda verão e ouvirão esta live. Para a glória de Deus. E glórias a Jesus. Mais uma vez, um abraço para a amada Sueli, Araçatuba, São Paulo, cidade maravilhosa, para toda a sua família e todo o povo de Araçatuba, que essa cidade aqui de Araçatuba é maravilhosa, é bem acolhedora, povo abençoado de Deus. Então é isso, aquele abraço do pastor Ruentiele Paixão. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, dê o seu like. Se não serve para você, como eu já falei no início dessa live, mas vai servir para outras pessoas, porque existem milhares de pessoas precisando ouvir esta mensagem. Então não deixe de compartilhar, não sejamos egoístas, não vamos pensar só na gente, mas vamos pensar no nosso próximo também, porque está escrito, Jesus falou e continua falando, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente também tem que amar o nosso próximo como nós nos amamos. E glórias a Jesus. E Deus abençoe a todos. E tchau. E aquele beijo do pastor Ruentiele Paixão. E glórias a Jesus.